tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula, hoje de Geografia e História. Onde na aula de Geografia, vocês vão acompanhar o texto sobre os elementos da paisagem, lembra? Paisagem natural, paisagem cultural. Vamos recapitular um pouquinho? Vamos lá? O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que vemos ao nosso redor. Entenderam? E como podem ser esses elementos da paisagem? Eles podem ser naturais, como os rios, os mares, as montanhas, as serras e a vegetação. E as culturais, lembram? As culturais geralmente é aquelas feitas pelo homem. Entenderam? Você avista lá, lembra da aula passada? Você vai lá no Parque Belvedere, você encontra predominância de elementos naturais, onde temos a vegetação muito rica e linda. Quem não conhece os pontos turísticos de Paulo Afonso pode me conhecer, porque realmente nossa cidade é linda. Então, voltando, Parque Belvedere, predominância de elementos naturais, mas lá também nós podemos visualizar elementos culturais, ou seja, a mãozinha do homem lá. Lembra da explicação da aula passada? Hidrelétrica. Pronto, ali nós temos exemplo de um elemento cultural. A hidrelétrica foi feita, ó, vem aí da nossa história, da criação da nossa do desenvolvimento, da criação da nossa cidade, tudo envolvido em torno da nossa hidrelétrica. Nós trataremos depois sobre isso. Então temos lá o parque com muita vegetação, árvores, plantas, flores lindíssimas e outro elemento natural lindo também, que é o nosso Velho Chico, nosso rio. Que riqueza! Então esse é o exemplo da aula de geografia. Porém, na aula de geografia, vocês têm a atividade proposta das páginas 14 e 15. E lá também vamos ter textos para que vocês leiam e respondam. Belezinha? Essa é a aula de geografia. Já a nossa aula de história, ela também é continuação da aula passada. E nós falamos sobre o que? Lembra? Sobre espaços públicos e privados. Mas hoje nós focaremos nos espaços públicos. E aí a gente começa por saber o que é espaço público. Exatamente. Eu ouvi alguém aí dizendo que espaço público é aquele em que todos têm livre acesso ou aquele em que todos podem usufruir. E também ouvi alguém dizer que os espaços públicos eles são mantidos pelos governos. Belezinha, tô vendo que vocês, ó, estão bem antenados com as nossas aulas e atividades. Exatamente, espaços públicos são aqueles que todos têm livre acesso. Em geral, ou em suma, é aquele que é do povo. Espaço público é do povo. Todos têm livre acesso e podem usufruir. Querem um exemplo? As nossas praças. Nossas praças, as praças do BTN2, as praças do BTN3, que temos a Academia da Saúde, ó que legal. E o que mais? O nosso hospital, o Hospital Nair Alves de Souza e o Hospital Municipal de Paulo Afonso. Eles são exemplos de espaços públicos. E que bom que temos espaços públicos bem conservados e que atendem aos anseios, né, às necessidades dos cidadãos. E falando em cidadãos, e falando em nós enquanto cidadãos, e o que é cidadão? Isso mesmo. Cidadãos somos todos nós que vivemos em uma sociedade que nós temos que cumprir alguns deveres. Nossos direitos têm que ser garantidos e são perante a lei, educação, saúde, segurança, ou seja, qualidade de vida em geral.
temos que ter esses direitos respeitados. Já partindo para a questão dos cidadãos, nós temos nossos deveres também. Como assim deveres? Nós temos dever de estar na sociedade e cumprir tudo aquilo que está previsto na lei e para uma boa convivência na sociedade, no meio que a gente vive. Como assim? Neste assunto, cabe falar sobre cidadania. Como é que eu posso exercer cidadania? Cumprir meus deveres na sociedade. Cumprir com o meu dever perante a sociedade. Além de ter meus direitos respeitados. Com relação aos deveres nos espaços públicos, cabe a nós, cidadãos, conservá-los, deixá-los conservados. Não depredar os espaços, não quebrá-los, não sujá-los. Por quê? Porque é de uso público, sim. Se você quebrar, outras pessoas não poderão mais utilizar. Então, cabe a cada um de nós, cidadãos, exercer a cidadania perante aos bens de uso público. Deu para compreender? Somos cidadãos que precisamos exercer cidadania. E com relação aos espaços públicos, nossos hospitais, as nossas praças, as nossas escolas, temos que exercer cidadania. E cidadania é, quando adentrarmos esses espaços, seguirmos regras e normas. Assim estaremos exercendo os nossos deveres de cidadãos. Então, nossa aula de hoje de história sobre os espaços públicos, nós explanamos e recapitulamos o que é espaço público e também falamos como dos nossos deveres perante esses espaços, que é o de conservar e mantê-los. Porque apesar, novamente, de ser público, ele não é particular. Eu não posso chegar e quebrar e deixar para lá. Por quê? Porque não podemos ser egoístas. Temos que deixar aquilo do jeito que estava, de uma forma mais formal de falar. Temos que deixar da mesma forma que encontramos, porque outras pessoas irão utilizá-los. Gostaram da aula de hoje? Espero que tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.